Olá, eu sou Vitor Pestana, sou gerente do escritório de projetos aqui pelo Governo do Estado do Espírito Santo. Eu sou servidor de carreira aqui e esse ano o escritório de projetos ele completa 10 anos de existência. Como vocês devem já ter ouvido o meu amigo Fábio Creton apresentar aí um pouco da nossa história, um pouco do nosso trabalho. Inclusive eu estou à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais, quem tiver alguma dúvida, pode fazer um contato comigo. Mas eu tenho certeza que ele apresentou muito bem aí para vocês já. Queria também justificar minha ausência, eu gostaria muito de estar aí com vocês hoje, mas nesse fim de semana a gente realizou o seminário de planejamento estratégico para revisar as prioridades do governo para os próximos 12 meses e como um dos encaminhamentos desse seminário ficou determinada a realização de um evento de desdobramento desse trabalho agora para essa segunda-feira. Então isso, infelizmente, possibilitou minha participação com vocês presencial aí. Mas o meu amigo Júlio me mandou aqui uma pergunta para eu poder contribuir aí no debate que vocês estão realizando já. Então vamos lá. A pergunta que o Júlio me passou é: com base na experiência do governo, podemos afirmar que o gerenciamento de projetos pode potencializar a aplicação dos royalties? Pode exemplificar? Bom, o governo do estado ele tem vou citar duas aplicações específicas para esse recurso dos royalties. A gente tem um fundo aqui no governo, no estado do Espírito Santo, que se chama Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais. Esse fundo prevê um mecanismo para que parte desses recursos dos royalties, cerca de 30% desses recursos, sejam destinados para aqueles municípios que não são produtores. Com isso, esse recurso acaba tendo um equilíbrio maior, tendo uma distribuição um pouco mais equilibrada dentre os municípios do estado. Também é interessante que esse mecanismo ele prevê que sejam aplicados esses recursos em algumas áreas específicas, prioritariamente para investimentos, então infraestrutura, saneamento básico, e não permite que os municípios utilizem esse recurso exclusivamente para custeio. Então, eles precisam realizar uma parte desse recurso para investimento. E a distribuição do recurso leva em consideração o tamanho dos municípios, de acordo com a população que cada município atende, possui, e também leva em consideração o quanto esses municípios já recebem da distribuição do ICMS, numa lógica invertida, ou seja, aquele município que recebe mais ICMS tende a receber menos recursos desse fundo de redução das desigualdades. Então, é um mecanismo para equilibrar um pouco a distribuição desses recursos. O outro exemplo que eu selecionei para trazer para vocês é o Fundágua. O Fundágua é um fundo focado em ações de meio ambiente e recursos hídricos. Então, 3% dos recursos dos royalties precisam ser investidos nesse fundo. Então, diversas ações são realizadas, principalmente em relação a reflorestamento de áreas degradadas ou em recuperação já. Então, isso é um mecanismo interessante também que faz com que os recursos provenientes do petróleo sejam investidos em ações de meio ambiente. Então, traz um contraponto muito interessante aí para a aplicação desses recursos dentro do estado. Então, esses são dois exemplos que eu selecionei. É interessante pensar no seguinte também, a essa altura vocês já devem ter discutido muito isso aí. Como esses recursos de royalties são finitos e eles também oscilam muito de acordo com as regras de mercado, recentemente os municípios aí da região e todos os municípios e estados que recebem royalties sofreram impacto pelo valor reduzido do barril de petróleo. Então, tendo em vista esses dois fatores, é importante que esses recursos eles sejam destinados prioritariamente para investimento. Por quê? Porque o investimento é o gasto nobre, é o gasto que a administração pública tem e que consegue reverter em benefício para a população de uma forma mais viável. Então é interessante manter esses recursos para investimentos. E a crise tem nos dado essa dura lição ultimamente. Então a crise tem obrigado a gente a mudar as nossas posturas. E tem uma regra de ouro que precisa ser seguida. Isso em qualquer instituição e no nosso dia a dia também. Quando você tem um conjunto de despesas para realizar, você não pode realizar mais despesas do que aquelas que você tem receita
para cumprir, né? Então, nos orçamentos nossos diários, de casa mesmo, a gente precisa fazer isso. E para a administração pública não pode ser diferente. Então, no momento de escassez de recurso, seja por queda de arrecadação, seja por diminuição da participação de royalties, né, é essencial ter esse ajuste fiscal, esse cuidado com as contas equilibradas, né? O governo do Estado do Espírito Santo tem tido um destaque nacional em relação a isso, em relação a manter as contas organizadas. A gente tem conseguido, com um ajuste fiscal muito forte, manter todas as contas em dia aqui, com pagamento de fornecedores, folha de pagamento de servidores, e com isso a gente tem mantido os serviços essenciais em funcionamento. Então, as escolas funcionando, os hospitais funcionando, delegacias. Então, esse cuidado com a gestão financeira dos municípios, dos estados, é essencial, né? Então, isso é um assunto que tangencia essa discussão que a gente está promovendo aqui sobre royalties, né? E onde que o gerenciamento de projetos entra nisso tudo? Com esses recursos escassos que eu tenho falado aqui, seja por arrecadação reduzida, seja por conta da redução da participação dos royalties, tudo aquilo que consegue ser destinado para investimento precisa ser muito bem gasto. Afinal, já que esses recursos são escassos, eles precisam ser investidos ainda com mais eficiência. E aí que entra o gerenciamento de projetos, né? Os projetos eles precisam ser definidos com um planejamento muito claro antes, né? Então, antes da definição dos projetos, qual é a orientação estratégica, quais são as prioridades que o governo, que o município precisam atender para a população. Definido isso, quais são os projetos que mais atendem a essa prioridade. Então, planejamento estratégico, definição daqueles projetos prioritários. E na sequência é preciso ter a disciplina na execução desses projetos. Não basta a gente sair de um momento de reflexão estratégica com um ótimo livrinho, bem bonito, né, com tudo que precisa ser feito, e não sair dali com a energia necessária para que esses projetos de fato aconteçam. Então era esse o recado que eu queria deixar para vocês, né, o cuidado com as contas, necessidade de um alinhamento, de um planejamento estratégico bem elaborado, a definição dos projetos prioritários e a disciplina na execução para que esses projetos de fato entreguem aquilo que a população precisa, ok? Então, espero ter ajudado. Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo, mas para compensar que eu não estive aí falando por 40 minutos, falar por 7, 8 minutos, acho que eu estou perdoado, né, Júlio? Então, obrigado, estou à disposição. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.